Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor nosso Deus. Aproveitando essa tarde, que eu estou de folga hoje, na verdade não estou de folga, estou parado. Eu estou hoje parado e resolvi fazer essa live. E que Deus possa compartilhar a sua palavra conosco esta manhã. E que Deus venha trazer refrigério para a tua alma através desta palavra. Eu estava meditando ontem na palavra de Deus a respeito de Samuel, onde fala sobre Davi e o profeta Natan. Mas eu não quero falar sobre isso hoje. Ontem eu preguei sobre isso ontem. Mas hoje eu quero falar algo bem assim, explícito, a vocês entenderem a respeito do sacrifício feito lá no altar. Nós sempre devemos meditar na palavra, né? Algo que Deus sempre quer falar conosco. E Deus sempre fala. Apesar de todo o nosso problema, todas as nossas aflições, Deus sempre quer falar com a gente. É nesse momento, é nessa hora que Deus fala conosco. É nas nossas aflições, é nas nossas lutas, na nossa adversidade, que Deus quer falar com a gente. Deus, Ele é longânimo, e Ele não quer que nenhuma alma pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso a Bíblia afirma isso. As Escrituras afirmam isso. Que Deus, Ele nos ama, e que a Bíblia diz que Ele nos amou de tal maneira, e que deu seu Filho unigênito, para que todo nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não veio ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Então Jesus, Ele é o nosso bom pastor. E Ele quer dar o melhor para nós. Ele quer nos tratar como filho, como filha. Deus, Ele se manifestou em carne e habitou entre nós. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez de carne e habitou entre nós. O Verbo era a palavra, o Verbo era o Logos, e este Logos se fez de carne. O princípio se fez de carne, o princípio de tudo se fez de carne. Porque a Bíblia diz que Deus não tem princípio e não tem começo e não tem fim. E não tem não tem como é que a gente vai deixar de adorar esse Deus que nos criou, que nos formou, e que fez grandes coisas em nossa vida, e que tem nos abençoado a cada dia. Deus nos abençoa de uma tal maneira, e que a gente não tem que recusar as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. De maneira nenhuma, porque as bênçãos de Deus, ela nos traz refrigério, ela nos traz alegria, ela nos traz paz. Então nós temos que agarrar essa bênção. Nós temos que acatá-la para a nossa alma, para a nossa vida. Você observa que a palavra de Deus fala que quando Jesus estava ali, né, estava ali no barco, junto com os discípulos eles ficaram assustados, eles ficaram
sem saber o que fazer. Eles ficaram assim, como eu te diz, amedrontados com o mar que estava bravio, as ondas estavam se levantando, e a Bíblia diz que as ondas atravessavam do lado para o outro, por cima do barco. Parecia que o barco ia a pique, parecia que o barco ia naufragar. E o discípulo estava ali acuado, o discípulo não sabia o que fazer, o discípulo ficava ali atormentado com aquelas ondas. Irmão, não queira passar por uma onda. Eu estou falando de uma onda materialismo, ou uma onda que você possa ver, que você possa contemplar. Uma onda literal, é uma onda literal. Eu já passei por momentos difíceis quando eu navegava, quando eu era navegador, quando eu era marinheiro fluvial. Quando eu navegava, aquelas ondas ali parecia que ia engolir o navio onde eu trabalhava. Então, é uma coisa extraordinária, é uma coisa sobrenatural, que você apenas você possa contemplar, possa sentir apenas no espiritual. No espiritual, você pode sentir que há uma onda te sugando, há uma onda querendo te levar, querendo te arrastar. Há uma onda muito grande. E os discípulos estavam ali acuados com aquela onda, não sabiam o que fazer. O discípulo andava para um lado e para o outro, né, talvez da proa à popa do barco. Por quê? Porque eles não tinham como controlar aquela imensa onda. O vento batia de um lado e do outro. Mas havia alguém que poderia socorrê-lo. Havia alguém que poderia acalmar essa tempestade, esta ventania. Sim, alguém pode fazer isso. Então, meus irmãos, quando eu estava numa navegação, houve uma ocasião dessa que o discípulo estava também. Eu passei por isso. E eu, no meu íntimo, do meu coração, a minha alma parecia que ia desfalecer, porque não sabia o que fazer. E o comandante, desesperado, também não sabia o que fazer. Ele disse assim: vamos rasgar nossas roupas, vamos rasgar nossa roupa. E nós rasgava nossa roupa, rasgava nossas camisas e pegava aquele pano e fazia ali para tapar todas aquelas brechas ali. Então a gente tapava toda aquela brecha, mas não tinha como evitar da água subir, porque as ondas eram tão grandes que varava de um lado para o outro. E tinha acontecido também algo mais terrível ainda, mais terrível, que não queira imaginar. Não queira imaginar quando você estiver num barco ou num navio, navegando aí pelo mar ou pelo rio. Não queira que aconteça contigo. De uma árvore bater no casco do barco e fazer um rombo de um buraco e você não saber o que fazer. Naquele momento você não tem tipo de ferramenta para fazer o trabalho. Aí você procura fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira. Aí você rasga a sua roupa, coloca ali para ver se aquilo evita a água passar. A bomba que está ali atingindo, jogando água para fora, está ajudando a fazer alguma coisa. Alguma coisa ela está fazendo ali. Ela está ali justamente para aquele propósito ali, para aquele objetivo, que quando acontecer uma situação dessa, a bomba,
ela está ali para ser útil, ela está ali para ter uma utilidade, para jogar água para fora. Então, muitas das vezes, nós somos assim na obra de Deus, na presença de Deus. Nós não estamos ali por acaso, nós não estamos ali em vão, nós estamos ali porque nós temos um objetivo, nós temos um propósito. Aleluia! Nós temos um propósito, estar ali para servir a Deus. Então, você não é uma pessoa que não tem valor. Você tem valor sim, você tem valor para Deus. E Deus quer fazer de você uma pessoa útil na sua obra. Aquela bomba ali não está ali por acaso, aquela bomba ali está ali por um propósito. E aquela bomba ali vai evitar ali de acontecer uma tragédia maior do que seria. Então, naquele momento, nós ligamos as bombas e a bomba começou a jogar água para fora, jogou água para fora, e nós tapando ali as goteiras de um lado e do outro. E eram pessoas ali lá para... E nós não queríamos assustar as pessoas. O comandante disse assim, olha, não se apavore, não se apavore. Não dei motivo para que as pessoas que estão lá em cima, né, os passageiros que estão lá em cima, não venham cair no desespero também. Cair no desespero, que o navio está naufragando, né? Então nós fizemos ali uma calmaria lá embaixo, não fizemos alarme, tapemos as brechas onde estava aberto ali e pegamos a bomba, jogamos a água para o lado de fora e aí nós seguimos em frente, mas o nosso coração ainda não estava calmo, porque nós sabíamos o que estava acontecendo. Só nós que sabíamos o que estava acontecendo. Menos os passageiros que estavam lá em cima, que nós estávamos lá no porão, ajeitando ali aquelas goteiras, que a onda foi tão forte e que arrebentou algumas coisas lá lá do casco lá. E aí a água entrava, a água vazava. E o comandante disse assim, vamos rasgar nossas camisas e vamos tapar com as nossas camisas, com a nossa roupa. E nós ficamos lá, rasgamos, fizemos o serviço lá, não saiu bem perfeito, mas deu para nós se manter assim mais tranquilo, mais tranquilo. E a Escritura vai também mostrar essa cena que os discípulos se encontravam, que os discípulos estavam apavorados, a ponto de se desmaiarem, de ver aquelas grandes ondas. Sim, irmão, a Bíblia não fala muitas coisas sobre o que estava acontecendo na vida deles, naquele momento ali. A Bíblia não relata isso. Mas, irmão, não queira passar por uma grande tempestade, porque a tempestade, ela pode te matar, ela pode te destruir, ela pode invadir a tua alma. Mas assim, existe alguém, existe Deus, que vê todas as coisas, que te assiste todos os dias. Todo dia Ele está te assistindo. Ele está vendo o teu esforço. Ele está vendo algo que possa fazer que você pare no caminho. Ele está vendo tudo. Então não pare no caminho. Continue no barco. Continue navegando. Continue nessa marcha. Continue na marcha, que lá do outro lado você vai adquirir o seu destino, a sua vitória está te esperando, está te aguardando. E os discípulos estavam ali e de repente eles tiveram a noção que tinha alguém ali dentro daquele barco que era a solução deles. Eles se lembraram, mas o mestre está aqui dentro. Vamos acordar o mestre. Não sei quem foi que acordou o mestre, se foi Pedro, se foi Tiago, se foi João, se foi Tomé, se foi Filipe, eu não sei. Eu sei dizer que os discípulos acordaram Jesus e disse, mestre, não se importa que nós esteja perecendo. E Jesus ali, descansando ali, deitado ali na proa, o vento batia, as ondas batiam e nada de Jesus se levantar. Foi preciso os discípulos tocar em Jesus. Irmão, se você quer
você quer bênção, se você quer maravilha na tua vida, se você quer uma cura, se você quer algo que tu estás necessitado de Deus, toque em Jesus que Jesus vai te abençoar. Talvez você ainda não tenha tocado em Jesus, nem mesmo desespero, você não tem tocado em Jesus. E Jesus quer te abençoar nesta tarde, nesta manhã, perdão. Jesus quer te abençoar nesta manhã. Aleluia. Toque em Jesus. Ele vai te dar solução. Eu não sei o teu problema que tu esteja passando. Eu não sei a aflição que tu esteja passando. Eu não sei nenhuma da situação que tu esteja passando. Mas o Deus que eu sirvo, Ele te vê, Ele te enxerga, Ele está ao teu lado, meu irmão. Basta você esticar sua mão, basta você clamar, basta você suplicar. Aleluia! A Bíblia diz: clama a mim, e eu te responderei e anunciarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Jesus quer fazer algo na tua vida. Talvez você está à procura de um milagre. Talvez você está à procura de uma cura. Talvez você está à procura de um emprego. Ou um novo emprego, não sei. Mas Deus é o Deus da solução. É o Deus que soluciona a tua causa, meu irmão. Em nome de Jesus. A Bíblia fala, meu irmão, que Jesus estava ali, numa soneca. Oh, aleluia! Quem tem Jesus tem tudo. A Bíblia diz que tem Jesus tem tudo. Tem segurança. Aleluia. Quem tem Jesus está no seguro. Aleluia. Glória a Deus. Você está no seguro de Jesus? Continue no seguro de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Se você estiver no seguro de Jesus, pode vir o que vier. Mas se você está no seguro de Jesus, Jesus vai te dar o novo, Jesus vai te restaurar, Jesus vai te renovar, Jesus vai te dar o melhor. Aleluia! Louvado seja Deus. É preciso você tocar em Jesus. O discípulo tocou em Jesus. Não se importa, mestre, que nós estejamos perecendo. E quando ele toca em Jesus, Jesus se levanta com autoridade, com poder e autoridade, porque a palavra de Deus diz em Mateus, diz que ele recebeu todo o poder e toda a autoridade. Ele tem todo o poder e tem toda a autoridade para acalmar a tempestade, para acalmar vento. Aleluia! Sirva esse Deus, meu irmão. Sirva esse Deus e você vai muito bem na tua vida. Aleluia! A Bíblia diz que o Senhor lhe dá ordem ao teu respeito. Olha, veja bem. Olha, se você é uma pessoa de respeito, se por onde que você ande, aonde que você estiver, as pessoas vão te respeitar. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque há um anjo contigo. Há um anjo contigo, meu irmão. Há um anjo contigo. Aonde você for. Claro que tem muitas pessoas que é usada pelo diabo, que se levanta contra ti. Mas isso é em todo lugar, irmão. Isso é em todo lugar. Aonde você for, vai ter alguém que vai se levantar contra ti. Mas não se desespere nessa tempestade, nesse clima. Não se desespere. Porque Jesus Cristo é Ele que vai pelejar por ti. É Ele que vai pelejar por ti. É Ele que vai tomar essa causa nas mãos dele. Aleluia. Então, espera no Senhor, confia no Senhor e faz o bem. Então, os discípulos estavam ali. Quando Jesus se levanta e diz: homem de pouca fé, por que duvidas? Veja bem, ele chamou os discípulos de homens de pouca fé. Por quê? Por que ele chama os homens de pouca fé? Porque ele disse para Filipe: Filipe, há quanto tempo tu estás comigo e tu não tem me conhecido? Muitas das vezes você está até mesmo com Jesus. Muitas vezes você está ali, próximo de Jesus, mas ainda você não tocou em Jesus.
Ainda você não tocou em Jesus para resolver a tua solução. Eu sirvo a Jesus há muito tempo. Há muito tempo que eu tenho servido a Jesus. Eu já estou com 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, mas essa doença não me deixa, essa enfermidade não me deixa. Mas será que você já tocou em Jesus? Você já tocou em Jesus no teu desespero? Você já tocou em Jesus? Toque em Jesus, que Jesus, ele vai acalmar a tua tempestade, ele vai acalmar o vento, ele vai dar ordem para que o vento não se levante contra ti, meu irmão, minha irmã. Oh, glória a Deus. E ele se levanta ali com poder e autoridade. Aquietai-vos, vento, acalma-se, mar. Então ele vai fazer que as ondas acalmem na tua vida, meu irmão. Ele vai acalmar a tempestade da tua vida. Ele é o nosso Pascual, ele é o nosso Cordeiro. E ele quer se sacrificar por ti. Ele quer se sacrificar por ti. Aleluia. Ele já mostrou que ele já fez o melhor para ti. Ele já mostrou que ele te ama. E que ele sempre vai te amar. Porque ele é o nosso sacrifício. Ele é o nosso cordeiro. Ele é aquele que João viu. João viu quando ele vinha ali na direção do Rio Jordão. Vinha caminhando no Rio Jordão. E Jordão ali era largo. Largo não, perdão. Ele era estreito, o Rio Jordão. Ele era estreito na caminhada que Jesus vinha ali, naquelas margens ali que Jesus vinha, na direção de João. E João avista ali o Jesus caminhando ali, vendo ali mansamente, humildemente, um homem simples, vinha ali caminhando, erguida a sua cabeça. O crente sempre tem que estar com a cabeça erguida, não de cabisbaixo, mas erguida a cabeça, vindo como um soldado. Aleluia! E lá vinha Jesus caminhando ali até João. E de longe ele avistou ali o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele olha ali para aquele homem simples e chama de Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali Jesus se lembra do sacrifício. O sacrifício que os judeus faziam. O sacrifício ali que os anciãos faziam. O sacrifício ali que os sacerdotes faziam. Glória a Deus. O sacerdote fazia o sacrifício para o povo. E para ele também. Eles imolavam o cordeiro. Degolavam o cordeiro. Para que o sangue daquele animal pudesse poupar a vida deles. Pudesse poupar deles não ser destruído pela ira de Deus. Porque só que acalma a ira de Deus é o sangue do Cordeiro, é o sangue de Cristo, o sangue de Jesus Cristo, meu irmão, é que acalma a ira. Quando nós pecamos contra Deus, a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo purifica todo o nosso pecado. E ali vinha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João aponta para a sombra, aponta para o antigo ritual que matava o cordeiro, que matava a ovelha, que matava boi, que matava touro, mas o sangue desses animais não fazia o que o sangue de Jesus Cristo ia fazer. Ia curar tuas feridas, ia sarar tuas feridas. Jesus ia levar a tua enfermidade. Aquele cordeiro ali
Quando João viu, ele viu tudo ali que seria sobre aquele cordeiro. João não viu somente o cordeiro, ele viu também o sacrifício na cruz do Calvário. Ele, naquele momento, ele teve uma revelação de que seria aquele homenzinho, de que seria aquele Jesus ali que vinha na direção dele. João teve a revelação. Então, meu irmão, você precisa ter uma revelação. Você precisa entrar na revelação de Deus. Não ficar somente em dogmas. Não ficar somente no teu eu. Não ficar somente nos teus preceitos. Não ficar somente na tua tradição. Mas chegar ao ponto de conhecer Ele. Conhecer o Senhor. Aleluia. Conhecer o Senhor. Conheça o Senhor. Prossiga a conhecer o Senhor. Não fique só naquilo, só nisso. Prossiga a conhecer mais antes Ele. Oh Deus, Jesus está abrindo o caminho para ti. Ele enlargueceu esse caminho para te conhecer Ele. É um caminho enlarguecido, é um caminho profundo. A profundeza de Deus na tua vida, meu irmão. Conheça esse Deus. Não só conheça as letras, mas conheça também o Espírito. Aleluia. Porque muitos só conhecem a letra, mas não conhecem o Espírito, não conhecem a unção, não conhecem a virtude, não conhecem o ministério. Aleluia. É preciso conhecer, é preciso se aproximar, é preciso estar mais próximo da salvação. Jesus já pagou um alto preço. Ele pagou a tua redenção. Hoje não precisa mais tu fazer sacrifício de tolo. Não precisa mais tu caminhar com uma pedra sobre a cabeça, andar de joelho, pegar chicote e se lambar com chicote até sair sangue. Não é preciso isso. Não é preciso fazer sacrifício de tolo. Aleluia! O único sacrifício que Deus quer de nós é um sacrifício de um coração aquebrantado e um espírito contrito. Esse Ele não despreza, porque é um verdadeiro sacrifício de um adorador que adora o Pai em espírito e em verdade. Esse é o verdadeiro sacrifício que Deus quer de ti. Um coração aquebrantado, um espírito contrito. O salmista Davi disse assim: ó Deus, cria em mim um coração puro e reto e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi estava perdendo a alegria da salvação. Davi estava perdendo o gozo da salvação. Mas ele disse: Senhor, não me retire da tua presença e nem apague o teu Santo Espírito que habita em mim. Talvez hoje você esteja nessa condição. Mas você tem que prosseguir a conhecer mais o Senhor. Receba uma revelação de Deus. Receba a revelação de Deus. Aleluia. O discípulo queria saber quem era Jesus. E Jesus disse assim para eles: quem diz que eu sou? E os discípulos disseram: olha, uns dizem que tu és o Elias, outros dizem que tu és o Jeremias, uns dizem que tu és o profeta. E ele perguntou para todos eles lá que estavam lá ali, ele disse: mas e vós, quem dizem que eu sou? E Pedro, tomando a palavra, ele disse: Jesus. Aleluia. Aleluia. Isso que é revelação, meu irmão. Ele disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. E Jesus disse: Pedro, não foi carne, não foi sangue que te revelou, mas o meu Pai, que está no céu, é que te revela essas coisas. Aleluia. É o Espírito Santo que nos revela. E a Bíblia diz que ele
só se revela aquele que ele bem quer. Como que ele vai se revelar se você não está buscando ele? Como é que ele vai se revelar para você que você está nesta ocasião, neste dito assim, 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 assado? Não, meu irmão, sai deste dito. Entra neste momento de revelação. Sai deste caos. Sai desse caos, sai dessas encrencas, sai dessas confusões, sai dessas organizações, sai dela que isso não te serve, isso não vai te levar a lugar nenhum, isso aí não vai resolver os teus problemas, não vai resolver a tua vida diante dele, porque tu está vivendo numa vida que não é para ti estar lá. Deus não te escolheu para estar no meio de organização. Deus te escolheu, meu irmão, para estar, aleluia, no centro dele, no centro da sua vontade, no centro da sua vontade. Deus te escolheu, aleluia. Talvez você ainda não sabe ainda por que Deus te chamou, por que Deus te escolheu. Você talvez não sabe disso, mas hoje você vai saber, você vai entender porque Deus te chamou, porque Deus tem um propósito na tua vida, Deus tem um objetivo na tua vida. Deus não te chamou para ser cauda, Deus te chamou para ser cabeça, Deus te chamou para ser uma serva de Deus, um homem de Deus, um vaso de valor. Deus te chamou para ser isso. Então, a Bíblia diz que nós somos uma geração eleita, sacerdote real, nação santa, um povo adquirido para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou para a sua maravilhosa luz. E a Bíblia diz que nós estamos em lugares espirituais, em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Nós estamos no lugar que o Senhor nos colocou lá, antes da fundação do mundo. Então, foi para isso que Deus te chamou, para te trazer de volta para este lugar, para te tomar posse daquilo que é teu. Ah, irmão, por que você está falando isso? Porque você tem um corpo celestial te aguardando. Há um corpo celestial. Se há um corpo material, há também um corpo celestial te aguardando. Aleluia. Se há um corpo espiritual, há um corpo natural. E se há um corpo espiritual, há um corpo celestial. Então você está aguardando este corpo. Mas para você saber que você tem este corpo celestial, entra no exército de Deus. Deus te chama, Deus te convoca para entrar nesse exército, para entrar nesta família. Que toda a família, tanto no céu como na terra, tome este nome. Aleluia. Por isso, se ajoelha diante do Senhor, se prostra diante do Senhor, busca o Senhor que Ele vai te revelar. Ele vai se revelar para ti, assim como Ele se revelou para Pedro. Ele revela para Pedro o seu segredo. Ele disse, Pedro, Pedro Bajonas, eu te digo que tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pedro, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta revelação eu edificarei a minha igreja. A igreja do Senhor está sobre uma revelação. Está sobre uma revelação. Porque quando Jesus disse para ele, para Pedro, Pedro, não foi carne, não foi sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu, é este que te revela. Então Pedro estava ali debaixo de uma revelação. Então você também, você que me ouve, você que me escuta, você tem que entrar
nesta revelação. Você tem que se encaixar nessa revelação. Você tem que entrar nessa revelação, porque é essa revelação que Deus quer que tu entre. Aleluia! É nessa revelação. E é nessa revelação que tu vai morar no céu. É com essa revelação que tu vai se tornar uma mulher de Deus, um homem de Deus, um homem de valor, um homem de respeito. Aleluia! Um homem de moral. Aleluia! Entro no gozo do Senhor. Entra nessa paz do Senhor. Entra nessa atmosfera do Senhor. O Senhor está te chamando, meu irmão. Ele te chama. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali o sacerdote entrava ali no lugar dos santos para apresentar ali o seu sacrifício. Sacrifício que tinha que degolar ali um novilho, que tinha que degolar ali uma ovelha. Oh, Deus! Aqueles novilhos, aquelas ovelhas morriam inocentes por causa de mim, por causa de você, por causa da humanidade, que a humanidade estava perecendo, a humanidade não tinha salvação, a humanidade já tinha a sua condenação, já estava condenado. Por isso a Bíblia diz: ide, portanto, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, aquele que não crê já está condenado, porque não creu no Filho unigênito que veio ao mundo para dar vida ao mundo. Porque não creram em Jesus Cristo. E a Bíblia diz: mas a todos quanto lhe receberam, deu-lhe o poder de serem chamado filho de Deus. E a Bíblia diz: não há salvação nem outro nome, porque abaixo do céu não existe nem outro nome dado entre os homens. O que importa é que devamos ser salvos. É só no nome de Jesus Cristo que há salvação. Aleluia. A Bíblia diz também, lá em Atos, capítulo 2, verso 38, disse-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão do vosso pecado, e receberei o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para todos, para aqueles que estão longe e aqueles que estão perto. Então esta é a promessa do Pai, é a promessa do Espírito Santo, que se derramaria a toda a carne, conforme está escrito em Joel, que ele se derramaria em toda a carne, em toda a carne. E os velhos, a Bíblia diz que os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. E isso já está acontecendo. E isso já está acontecendo porque o Espírito Santo foi derramado. O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes. A Bíblia diz que o Espírito Santo foi derramado ali para 120 pessoas. O Espírito Santo foi derramado. Quando Jesus foi assunto ao céu, ele disse: olha, eu não deixarei órfão, mas mandarei outro. Quem seria outro? O Consolador. O Consolador. E no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa onde estava sentado, e foram vistas língua repartida como de fogo, e pousava sobre cada um deles, e todos eles foram cheios do Espírito Santo e passavam a falar em línguas. Veja bem, meus irmãos, o Espírito Santo não é só para você falar em línguas. O Espírito Santo é para você proclamar o Evangelho. O Espírito Santo
é para você pregar o Evangelho. O Espírito Santo é para você convidar alguém para ir à igreja. O Espírito Santo é para salvar a vida. O Espírito Santo não é para pular, não é para dançar, mas o Espírito Santo é para convidar aquelas almas que estão de cabisbaixo, aquelas almas que estão querendo se suicidar, aquelas almas que estão querendo tirar sua própria vida. O Espírito Santo é para isso, porque o Espírito Santo é poder, o Espírito Santo é vida, o Espírito Santo não é morte, mas o Espírito Santo é vida, e aqueles que recebem o Espírito Santo têm vida com abundância, diz a palavra de Deus. Aleluia. Eu não quero ficar somente com as minhas palavras, mas eu quero também transmitir algo profundo que vem da boca de um profeta chamado Iyamarubrana, o que é o sétimo anjo desta era que nós estamos, a era da Laodiceia. Aleluia, Deus enviou o sétimo anjo. A Bíblia não fala de sete mensageiros, 7 igrejas. A Bíblia não fala, e também a Bíblia fala também do sétimo anjo. A Bíblia não fala do 8º anjo, mas fala do 7º anjo. E a Bíblia também não fala também de 8ª igreja. A Bíblia fala da 7ª igreja. Sim, meu irmão. E na 7ª igreja, este profeta veio para restaurar todas as coisas. Todas as coisas ele veio restaurar. Ele é o precursor da vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele já veio. Ele já veio. Muitos já viram o sinal do Filho do Homem. Quando Jesus estava aqui nessa terra, ele curou, ele salvou, ele libertou, ele fez cego enxergar, surdo ouvir, paralítico andar, andou sobre as águas, ressuscitou mortos. Jesus fez tudo isso. Tudo isso Jesus fez. Quando ele veio no outro corpo, a Bíblia diz, pode ler, lá em... Vamos ler aqui, para finalizar, eu vou ler aqui Timóteo. Capítulo 3. Timóteo. Capítulo 3. Vamos ler aqui 1 Timóteo, capítulo 3. Estou na segunda, 1 Timóteo. Grande é o mistério da piedade. Veja bem, grande é o mistério da piedade. A Bíblia não diz aqui, grande é o mistério da Trindade. A Bíblia não está relatando isso. A Bíblia está dizendo, grande é o mistério da piedade. Escrevo essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Então, o apóstolo Paulo aqui nos ensina como nós devemos nos proceder a andar na casa de Deus. Na casa de Deus nós temos que ter reverência. Na casa de Deus nós temos que ter alegria, nós temos que ter a paz, a harmonia, o amor, a fraternidade. Isso nós devemos ter na casa de Deus, porque é a casa do Deus vivo. A igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade.
Evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne. Então, nós estamos vivendo no ministério de Jesus sobre a face da terra. Aquele que foi manifestado na carne. Quem foi manifestado na carne? O próprio Deus, o próprio Elohim. O próprio Elohim, sim, se manifestou na carne. Elohim se manifesta na carne quando ele estava ali com Abraão. Abraão, olhando com seus olhos, avistou ali três homens vindo na direção dele. E ele observou ali aqueles três homens vindo na direção dele, e a Bíblia diz que era anjo. E ele veio, se aproximou, e a Bíblia diz que ele comeu com Abraão. Veja bem, ele comeu. Se ele comeu, então ele era um ser humano. Ele era carne e osso, como nós. Então esse era o mistério. O mistério foi revelado para Abraão. Por que foi revelado para Abraão? Porque Abraão era um profeta. Abraão era um profeta. E Deus só se revela para os profetas. Então, se você é um profeta, Deus se revela para ti. Por quê? Porque todos nós recebemos o ofício de profeta. Se você não sabe disso, nós recebemos o ofício de profeta. Sim, quem é profeta não é só aquele profetizar o futuro. Não é para profetizar o futuro. Profeta se chama pregador. Pregador. Você recebeu o ofício de pregador. Então, você tem que cumprir a vontade de Deus para que Deus se manifeste em carne. Sim, para que Deus se manifeste em carne, para que Deus se manifeste em você. Como é que Deus vai pregar para alguém se tu não se entrega para Ele? Como Deus vai pregar para os teus pais, para a tua família, para os teus parentes, se tu não se entrega para Ele? É o ministério de Deus aqui na terra. É o ministério de Deus manifestado na carne. Sim, meu irmão. A minha mãe está esperando o anjo falar com ela. Você é o anjo de Deus. Você é o enviado de Deus. Para você salvar sua família. Para você salvar sua casa. E por isso Deus enviou um profeta manifestado na carne, né, para pregar a sua verdadeira palavra aos nossos corações, para trazer a restauração da palavra. Então ele restaurou toda a palavra, o profeta. Então, profeta significa, filho do homem significa profeta. Então esse é o ministério. É o ministério que nós estamos. O ministério do Filho do Homem, manifestado em carne. Foi justificado no Espírito. Veja bem, nós fomos justificados no Espírito. O nosso espírito antes era um espírito doente, enfermo. O nosso corpo era enfermo, devido ao nosso espírito que era doente. Mas quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo, e nós recebemos o seu Espírito, o Espírito que se chama Abba Pai, nós somos curados de toda a nossa enfermidade. O nosso espírito já não é mais aquele espírito doente, não é mais aquele espírito enfermo, porque nós fomos justificados no Espírito Santo de Deus, no nosso espírito. No nosso espírito. Por isso nós somos filhos de Deus, porque nós te justificamos com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos. Quando ele foi manifestado na carne, ele foi contemplado por anjos, aqui nesta terra. Aqui nesta terra. Quando ele estava lá no Getsêmani, os anjos foi lá também, talvez, consolar não, mas dar uma ajuda, né?
uma ajuda, talvez. Né? Contemplado pelos anjos. O anjo contemplava ele. Via a ação dele que ele fazia aqui na terra. Jesus. Ele foi contemplado por anjo. No nascimento dele, ele foi contemplado também por anjo. No nascimento de Jesus. O Deus encarnado, o Deus manifestado em carne. Pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Você creu em Jesus? Eu criei em Jesus. Você creu em Jesus, a Bíblia diz, crido no mundo. Então quer dizer, o mundo, a Bíblia diz que o mundo não recebeu, mas você recebeu a Cristo. Você recebeu a Cristo. É um privilégio você ter recebido a Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Eu me orgulho de ser chamado filho de Deus. Eu me orgulho de ser chamado cristão. Eu me orgulho de ser chamado irmão. Eu me orgulho de estar servindo esse Deus maravilhoso. Porque é tão bom servir esse Deus. É tão bom nós sentirmos a presença de Deus. Olha, irmão, eu estou aqui, mas eu estou sentindo a presença de Deus. Talvez você não tenha sentido a presença de Deus, mas abra seu coração para a palavra de Deus. Abra o seu coração, que você vai sentir também a presença de Deus. Porque Deus, ele trabalha pela fé. E se você tem fé, você vai ser restaurado, você vai ser renovado, você vai ser curado. Toda enfermidade que há em você, se você tendo fé, vai desaparecer. Porque Deus trabalha pela fé. É pela fé. E a Bíblia diz, é pela fé que nós somos salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então você não entrou nessa live aí por acaso. Foi Deus que te trouxe. Foi o Espírito Santo que te acompanhou. O Espírito Santo que te guiou. Porque Deus não me enviou para falar de mim mesmo, mas para falar da sua palavra. Para falar do seu prometido. Quem é o prometido? O Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós. Ele prometeu que daria o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está em nós. Quando nós estamos passando momentos difíceis em nossas vidas, o Espírito Santo vem e nos traz calmaria, nos traz alegria, nos traz paz, nos traz solução. Esse é o ofício do Espírito Santo. Esse é o ofício do Espírito Santo, de curar nossas feridas. Oh Deus, que situação muitas vezes nós estamos, o Espírito Santo vem e nos abraça. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. É bom nós adorarmos a Deus. É bom. É como diz o apóstolo Pedro. Ó Senhor, é tão bom nós estarmos aqui, é tão bom nós estarmos aqui. Farei 3 tendas, uma para você, e outro para Elias, e outro para Moisés. Por quê? Porque no momento que Pedro estava ali, vendo aquela visão, ele sentiu uma grande paz na sua alma, uma grande paz no seu coração. Ele sentiu a presença de Deus tomando ele, invadindo aquela alma, invadindo aquela vida. Ele sentiu isso, ele sentiu algo sobrenatural naquele momento. E Jesus disse para eles, depois que acabou aquela visão, ele não viu mais nada a não ser Jesus. Jesus disse para ele, não conte nada a ninguém. Só conte depois da minha ressurreição e da minha partida ao céu. Depois você conta, depois você comenta, depois você prega, depois você divulga. Foi isso que Jesus disse para ele. E assim, irmão, nós devemos divulgar. Divulga o que você recebeu de Deus. Divulga. Divulga que você era antes. Eu não gosto nem de falar do meu passado. Mas se você não falar do seu passado, como é que você vai transformar as vidas? É
É por causa do teu testemunho que muitas das vezes as pessoas não é transformada porque você não conta. Você tem vergonha de contar agora o seu passado. Mas se você não contar, as pessoas estão na mesma situação que você estava antes. Se você chegar ao ponto de falar do teu passado que você era antes, se você era um bêbado, se você era um drogado, se você era um feminado, ou se você era isso, era aquilo. Se você contar e dizer que Deus te transformou, que você era aquilo, mas agora você não é mais. Outra hora você era aquilo, mas agora você não é mais. Agora você é transformado. Você agora tem um corpo transformado. Agora você tem um corpo de Deus na sua vida. Você agora não é mais aquele vaso velho, agora você é um vaso novo. Outra hora você era uma mulher velha, um homem velho, agora você é um homem novo e uma mulher nova, na presença de Deus. É assim que Deus faz. É assim que Deus opera. É assim que Deus faz maravilha. Ô, meu irmão, que situação eu era quando estava lá no mundo. Oh, Deus, não tinha amor, não tinha afeição de amor ali. Não tinha. Não tinha. As pessoas me discriminavam porque eu era aquilo, eu era isso. Mas hoje eu tenho só que agradecer a Deus por ter Deus ter me tirado lá do fundo do poço, por ter Deus ter me tirado ali aonde estava jogado na sarjeta, aonde eu estava ali no lodo de pecado, no tremedal de lama. Jesus me resgatou com o seu próprio sangue. Hoje eu tenho só que agradecer a Ele. Agradecer a Ele que quando eu olho para a minha mesa da minha casa tem fartura. Oh, Deus! E eu me lembro também das pessoas também que estão lá fora, que não tem nem o que comer, não tem um pão na sua mesa. Eu lembro disso e oro a Deus para que Deus também manifeste tudo que está na minha mesa, tenha também na casa daqueles que não têm. Em nome de Jesus. Eu agradeço a esse Deus maravilhoso, esse Deus piedoso. Aleluia. Esse Deus que é o mistério da piedade. Nós temos que ser piedoso com as pessoas. Nós temos que ser bom com as pessoas. Aleluia. Sim, meu irmão. Temos que ser bom com as pessoas. Porque vai chegar um dia que vai se cumprir o que está escrito na palavra de Deus. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase muito esfriará. Não é todos, mas quase muitos. Quase todos, não é isso? Quase todos se esfriará. Não é todos que vão se esfriar. Mas não deixe que essa profecia se cumpra na tua vida, meu irmão. Continue fazendo bem. Continue fazendo bem. E o mais o Senhor prosperará na tua vida. Irmão, que Deus abençoe a todos que me ouviram através dessa live. Que essa live venha trazer muita prosperidade. Venha trazer algo diferente na tua vida. Talvez não seja aquilo que tu estava esperando. Mas eu sei dizer que a palavra de Deus foi pregada. Que a palavra de Deus foi anunciada ao teu coração. Cabe de ti aceitar o que foi pregado aqui. Eu sei que eu não falei das minhas palavras. Mas se eu falei das minhas palavras, espero que as minhas palavras não venham a te comover. Mas que o Espírito Santo, que falou através dos meus lábios, venha te convencer. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe tua casa. Que Deus abençoe teu lar. Que nada falte nada na sua casa. Que não falte alegria, não falte a paz. Que tenha amor sincero no teu coração. E naqueles também que estão perto de ti, tenham o mesmo coração sincero. Que não haja falsidade. Que não haja aquela inimizade. Mas que haja o amor fraternal.
a comunhão de Deus na vida daqueles que estão precisando, estão necessitados. Nós somos necessitados todos os dias do amor de Deus em nossas vidas. Aleluia. Que Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. Fique na paz, no nome do Senhor Jesus. Amém.